Estamos estudando aqui em Êxodo capítulo 17. Estamos caminhando aqui paramos no versículo 4, né, Dona Ula? Dona Ula registrou aí. Paramos lá naquele ponto em que o pessoal tinha chegado em Refidim, né? Mais uma vez o povo murmura porque a falta de água e eles logo já começam a reclamar, a questionar, a achar que era melhor ter ficado no Egito. O povo era que nem a gente assim. E aí nós vemos que Moisés viu o desespero do povo. No versículo 4 ele diz lá, né, de Êxodo 17: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Então a situação estava difícil, nós não conseguimos imaginar, nós vamos lendo a Bíblia, mas não conseguimos imaginar a dimensão de como o povo estava agitado ali. O que Moisés diz, o que ele sentia ali, é que o povo estava a ponto de apedrejá-lo. E sabemos que isso fazia parte da cultura judaica. O apedrejamento, acho que é porque era mais fácil pegar em pedras do que outra coisa. Então acho que é isso que muitas vezes mortes por apedrejamento, disciplinas eram feitas dessa forma. Então o povo aqui estava a ponto de apedrejar. E aí então vemos que Moisés, vemos aqui que é formado como que um tribunal. Vamos ler aqui a partir do versículo 5 agora. Vamos ler até o versículo número 7. Pode ler alguém. Respondeu o Senhor a Moisés: faça Deus do povo que toma contigo a mão dos seus Israel, leva contigo enquanto o Jordão, porque feriste o rico de pai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Muito bem. Então nós vemos aqui que se formou como que um tribunal ali naquele momento. O Senhor diz a Moisés que ele tomasse os anciãos como testemunhas, e disse também: leva contigo o bordão com que feriste o rio. Ou seja, o Senhor está trazendo à memória situações lá do passado em que mostrava autoridade, em que mostrava juízo, e o Senhor está ali diante dessa situação do povo, está ali manifestando, mas de uma forma como se um tribunal fosse feito. Os anciãos vão como testemunha. Aquele lugar toma um nome, Massá e Meribá. Massá significa contenda e Meribá significa tentação. É interessante que o povo não tinha noção exata do que eles estavam fazendo. Às vezes nós não temos noção exata das nossas, do que nós estamos provocando, daquilo que nós estamos falando, e naquilo que eles estavam tratando com Moisés e chegando a um nível de desespero. Nós vemos que na verdade eles estavam tentando a Deus. Nem sempre nós nos vemos assim. Nem sempre nós percebemos que as nossas palavras podem estar sendo exatamente tendo a mesma motivação que havia nesse povo. Às vezes nós, quando nos enchemos da razão, falamos muita coisa, isso em relação, até num conflito uns com os outros, nós falamos coisas que não percebemos que na verdade, quem está sendo ali atacado não é outra pessoa, mas é Deus. E o povo parecia não ter essa sensibilidade, né? Por causa, ele diz aqui, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor.
Talvez para o povo não era nada disso. Não, nós só estávamos reclamando com Moisés pelo fato de não ter água. Eles não percebiam que ia além, que ia muito além o que eles estavam falando, a atitude deles, as palavras deles. Então isso deve também nos servir como uma lição. Nós precisamos pensar naquilo que nós falamos. Nós precisamos raciocinar sobre as nossas motivações. Para eles não passava de uma cobrança acirrada, e também às vezes para nós parece que é só alguma coisa assim, mas é Deus que estava nessa situação. Então nós vemos que ali o Senhor providenciou a água. A rocha foi ferida. Em alguns momentos nós vamos ler lá para frente algumas coisas assim, a rocha era Cristo, né? Mas eles aqui, o Senhor diz se colocar ali, o Senhor diz para eles lá: eis que estarei diante de ti na rocha. Geralmente era o homem que se colocava diante de Deus. Aqui Deus inverte: eu estarei diante de você ali, diante de sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. O Senhor resolveu, mas ficou registrado. Aqui eles tentaram a Deus. Às vezes as coisas na nossa vida se desembaraçam, a gente continua, mas não percebemos o nó que nós deixamos lá atrás e que em algum momento poderá vir a afetar a vida da gente. E assim o povo ia caminhando. E nessa caminhada nós vemos que eles foram seguindo. Aliás, eles permaneceram ali, mas nesse contexto que eles estavam indo em Refidim, veio aqui o quê? Um ataque. Vamos ver aqui, por parte de Amaleque. Vamos ver estudar um pouco esse contexto aqui. Pode ler alguém do versículo 8 até o versículo de número 10. Então pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do cordeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do cordeiro. Muito bem, até aqui, vamos entender aqui um pouquinho. Vejam que eles foram aqui, o relato de Moisés escreveu o livro, ele não faz uma ligação, apenas ele menciona a situação do capítulo 17 até o versículo 7, e aí de uma forma repentina, então, né? A ligação que ele faz da situação é: então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Os amalequitas, eles eram uma tribo nômade. Eles não tinham não tinham um local onde eles habitassem propriamente. Eles faziam parte de uma tribo nômade. Eles eram descendentes desse Amaleque, por isso são chamados de os amalequitas, tá? Mas eles eram também da descendência de Esaú. Fazia parte da família aqui. Então vamos ler lá em Gênesis 36, 15 e 16. Gênesis 36, 15 e 16. Ele era neto de Esaú, o Amaleque, que deu origem aos amalequitas. Então, pode ler alguém. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Garetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ar. Muito bem, então nós vemos que Amaleque, ele era da descendência de Esaú, neto de Esaú. E toda a família de Esaú, esses príncipes todos vão se tornando inimigos de Israel. Quando nós olhamos hoje lá, o contexto atual, Israel onde ele está, todas aquelas nações em volta, a maioria deles são, sem dúvida, descendentes lá de Abraão, lá atrás.
E aqui vem Esaú, que era o irmão gêmeo de Jacó, que se tornou inimigo. E certamente a história que foi passada para toda a descendência de Esaú é que o tio deles, lógico, o tio deles era o enganador, era o que passou a perna em Esaú, é o que tomou o direito de primogenitura do irmão. Então essa relação era conturbada. Até hoje as nações ali, o povo árabe, todos são inimigos. Israel é um inimigo comum de todos eles, e aqui nesse momento nós vemos mais uma situação aqui. Amaleque pelejou contra Refidim. O mapa está por aí? Manda o mapa lá para nós. Então o que acontece? Vamos ver lá. Vocês estão vendo aquela região de Edom, lá para cima, ali em cima, né? Dá para ver, faltou o meu negocinho aqui. O que acontece? Eles estavam aqui em Refidim. Refidim está aqui ao sul, né? Estão vendo ali perto do Monte Sinai está Refidim. Essa região dos amalequitas era lá para cima. E eles vêm de lá, eles atacam, a gente vai ver que eles atacaram Israel pela retaguarda. Ora, eram 2 milhões de pessoas aproximadamente andando naquele deserto. Os que ficavam mais atrás geralmente eram os mais cansados, eram os de mais idade, e foi esse grupo, foi nesse lado onde estava esse grupo que Amaleque atacou. Então ele foi cruel. E sabendo o quê? Por quê? Porque a história da libertação do povo de Israel ficou sendo conhecida de toda a região. As pragas, tudo aquilo que aconteceu lá, foi do conhecimento de todos. E Amaleque toma ocasião de um povo que está agora, foi liberto, que está como que meio perdido no deserto. Para eles era ocasião deles atacarem. Então os amalequitas vêm contra o povo de Israel. Eles habitavam lá no sul da Palestina, como nós vimos lá no mapa, e ao norte do Monte Sinai. Atacaram esses que estavam cansados, e essa atitude pesou contra eles e não caiu no esquecimento nem de Israel e nem de Deus. Vamos ver Deuteronômio 25, 17 e 18. Deuteronômio 25, 17 e 18. Quem chegar lá? Afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós outros, quando com eles? Não. 25, Deuteronômio 25, os midianitas também, mas ainda não é a vez deles. Agora é a vez dos amalequitas. Tem problema. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado e não temiam a Deus. Vejam só, né? O esclarecimento para a gente entender aquela situação lá, você encontra em Deuteronômio, que está esclarecendo. Eles atacaram quem? Os desfalecidos, né? Maldade. O povo já tinha sido liberto de 400 anos da escravidão, estão no meio do deserto, sujeito a toda sorte de situação, de carência, de necessidade, enfraquecidos, uma região inóspita, e no entanto eles vêm e atacam. Então aqui quem está dizendo isso é o Senhor, né? Está dizendo aqui para eles, né? Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, como te veio ao encontro, etc. Continua, na verdade é Moisés que está passando essas ordens, né, para o povo. Versículo 19, quando? Depois do Senhor teu Deus, que houver dado sossego a todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuires, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Então,
essa atitude deles, na verdade, ficou não só registrada na Bíblia, não só na memória dos israelitas, mas Deus, né? E aí nós vemos quanta coisa a gente pode aprender. Deus podia ter impedido os amalequitas de fazer isso contra Israel? Claro que podia. Deus podia ter impedido. Esse ataque poderia não ter dado certo. O Senhor podia usar N meios para não permitir que isso acontecesse. Mas Ele permitiu. Mas nem por isso os amalequitas ficaram inocentes. Nem por isso eles podem se dizer que não foram culpados, que não foram responsáveis pela atitude que eles tomaram. Não veio de imediato. A vida da gente é assim, nem sempre a disciplina, o resultado do que a gente faz de mal vem na hora, nem sempre. Lógico que a gente vai ver que eles foram derrotados ali, mas a consequência maior do que eles fizeram veio lá no futuro. No decorrer da Bíblia, em algum ano lá na frente, a gente vai chegar no ponto em que eles de fato foram extintos. Como nação, deixaram de existir. Então nós vemos que isso ficou marcado, né? Vemos aqui também nessa guerra alguns pontos interessantes. Aqui tem muitas lições, isso aqui é uma mina para a gente explorar. Então vemos que Moisés aqui, ele envia Josué e os homens mais preparados. Vejam só, Moisés devia estar onde? Lá na frente do povo. Os homens mais fortes talvez estivessem ali pelo meio, indo lá, devia haver alguém lá atrás protegendo, mas na retaguarda vinham os que estavam mais abatidos mesmo. Mas agora tem que ir com esse grupo mais preparado para ir para uma batalha. E Moisés então dá algumas ordens aqui, como nós vimos no versículo 9, né? Dizendo: escolhe-nos homens e sai a peleja. Escolhe-nos homens, ou seja, não é qualquer um. Escolhe, é que nem, né, tem situações que você tem que arrumar alguém que é calmo, que é tranquilo. Tem situações que você fala, não, aqui a gente precisa de alguém, e isso, ali era a situação. E o povo de Israel era assim, tinha gente que vivia nos palácios, eram sábios que assistiram do lado dos reis, mas tinha aqueles que eram os comandantes do exército, que eram homens com outro perfil de personalidade. E aqui então ele escolhe homens, escolhe-nos, né? Diz aqui, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro. Então ele dá aqui ordens para Josué. Josué, a essa altura, era como que um assistente dele. A gente vai ver essa aproximação cada vez maior. Quando ele vai no Sinai, sobe o Sinai, Josué acompanha, então vai gerando ali uma aproximação. Muito bem. Para os homens que estavam se preparando para a batalha, essa ideia aqui, né? Essa frase diz aqui, ele diz, amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. O bordão de Deus era algo que eles já conheciam. Na hora da rocha, era o bordão que tocava a rocha. Quando foi para atravessar o mar, era o bordão que atravessava o mar. Quando as pragas vinham sobre o Egito, era o bordão que... Então havia um sentido muito importante para eles, quando Moisés fala, e o bordão de Deus estará comigo. Não é uma informação jogada. Para que ele ia falar? Que diferença faz? E meu bordão, meu cajado? Não, porque tinha um sentido importante. Isso fazia diferença. Há instrumentos, há ferramentas na vida da gente que são importantes, que têm relevância. E nesse caso ele menciona aqui o bordão de Deus. Não era mais o cajado dele. Lembrando que quando ele começou o ministério, teve uma situação que ele falou, bom, e aí, como é que eu vou? Como que eu vou soltar o povo? Perdão. O que ele responde? O que tens à mão? O que o Senhor fala para ele? O que tens à mão? Era o cajado.
E é esse instrumento que Deus vai fazendo uso nas mãos de Moisés para essas coisas. Então, ele estará se preparando, ele vai para o cimo do monte, provavelmente era esse monte, algumas versões trazem um outeiro, que é um lugar um pouco mais elevado, não é uma montanha, até porque era uma região desértica, mas era um ponto mais elevado de onde ele conseguia ver essa batalha. Talvez fosse numa planície, provavelmente, que estava acontecendo essa batalha. E ele sobe para lá. Muito bem. Versículos 10 a 12. Pode ler alguém? Aliás, agora é o 11 e o 12. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Uma cena interessante, né? Uma cena interessante. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Deus é o Senhor, né? Esse era o meio, tinha um sentido, né? Vemos aqui que Moisés subiu ao monte, né? Ele vendo a batalha, o que estava acontecendo, enquanto ele mantinha o bordão erguido, o povo vencia a batalha. Lógico, cansava. Aqueles em que as mãos de Moisés era pesada. Eu acho que não é questão de mãos de Moisés. Qualquer um que vier, posso ficar com isso daqui, mas daqui a um tempo, não é porque é pesado, mas a posição já não facilita. Então, disseram, as mãos de Moisés eram pesadas, né? E o que acontecia? Quando ele baixava, Amaleque, os amalequitas prevaleciam contra Israel. Vemos aqui que eles tiveram tinham que dar um jeito, né? Tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele e nela se sentou. Mas isso só não bastava. E as mãos? Tinha que manter ainda erguida. Então Hur e Arão mantêm as mãos de Moisés erguidas. Esse Hur, segundo estudiosos, possivelmente, ele era marido de... Isso é tradição judaica, não está na Bíblia. Tradição judaica. Esse Hur seria o marido de Miriam. É possível, por essa aproximação, que ele fosse um parente, não da linhagem exata de Moisés, mas, então, segundo esses estudiosos, dentro da tradição judaica, ele seria, então, portanto, o cunhado de Moisés e de Arão. E ele seria também o pai de Bezalel. Quem foi Bezalel? Bezalel era um gênio. Bezalel foi o israelita que desenhou, que idealizou todas as coisas que iam no templo, de ouro. Ele que desenhou as bordaduras, ele era o homem para isso. Provavelmente, segundo a tradição ainda, filho de Hur. Muito bem, então eles estão lá segurando essa situação. Isso nos mostra alguma coisa, né? Por mais que Moisés fosse o homem, o instrumento de Deus, ele não faz as coisas sozinho. Por mais que nós sejamos capazes, por mais que você seja inteligente, você precisa de apoio. E quando falta o apoio, por vezes as coisas não funcionam como devem funcionar. Moisés era o homem mais respeitado ali daquela situação. Ele era aquele que nós vamos ver logo mais, ele fala com Deus, Deus ouve a voz dele, ele ouve a voz de Deus. No entanto, nem por isso ele podia pensar que conseguia fazer as coisas sozinho. Ele precisava de apoio.
né? Ele precisava ser sustentado, né? Ser sustentado. E nós vemos aqui que o Senhor usou esses Arão e Hur para ajudá-lo e manter ali firme, né? E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Olha, não deve ter sido fácil a batalha para Moisés também manter a mão, alguém segurando, alguém erguendo, e para que a batalha prevalecesse. Como já dissemos, Deus poderia ter resolvido isso, nem ter acontecido, mas o Senhor permitiu, né? O povo também precisava entender que dependia do bordão de Deus, dependia da liderança que tinha. Então tudo isso ensinava muita coisa nesse sentido para eles. Vemos aqui no verso 13 que acabaram desbaratando, né? E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Acabaram, portanto, prevalecendo sobre eles. Mas como nós dissemos, isso foi naquele momento. Por quê? Por conta do que eles fizeram, a promessa de que eles iam deixar de existir como nação já estava traçado, já estava delineado isto, né? E é interessante que o Senhor diz para escrever. Veja os versículos 14 e 15. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de estar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e me chamou: o Senhor é minha bandeira. Muito bem, então o Senhor diz, né, escreve isto. E a gente destaca também esse ponto, né, escreve isto. Já havia escrita, já havia quem lesse, então nesses tempos tudo isso já estava, né, codificado. Moisés escreveu aqui, enfim. Muito bem. É interessante também aqui uma observação. Escreve isto para a memória num livro. Que livro seria esse? Alguns defendem que é um livro que é mencionado lá em Números 21:14. Números 21:14. Esse é um livro que nós, né, não tivemos contato, mas está aqui registrado. Números 21:14. Pode ler alguém. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Baé ben Sufá e os vales do Arnão. Livro das guerras do Senhor. Livro das guerras do Senhor. Talvez fosse um livro em que se registrasse todos os conflitos que Israel fosse tendo. São muitos que vai ter, que nós temos aqui, mas talvez fosse um livro que particularmente registrasse apenas essas guerras, esses conflitos que eles tinham. Então, imagina, escreve-o, né? Registra isto. Essa é a ideia. Depois Moisés edifica um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Isso era também algo comum desde Abraão, Jacó, Isaac. Alguma situação particular, alguma situação marcante, eles levantavam um altar e davam um nome a esse altar. Jacó levantou um lá em Peniel, disse lá, né, o Deus de Israel, levantou uma coluna lá e assim por diante. Então é alguma coisa comum. Depois disto, né, Moisés já vai para uma outra, o holofote muda agora, vai para um outro espaço. É a chegada de Jetro, o sogro de Moisés, até ele. E temos algumas lições importantes. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 4. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Senhor trouxera a Israel ao Egito, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe a enviava. Como, versículo
Muito bem, então vamos parar aqui no versículo 4. Vamos ver o mapa. O mapa. Tá lá. Muito bem. Aqui, ó, está escrito Madian, mas algumas outras versões trazem direitinho, Midian. Essa era a região onde Moisés, quando fugiu, né? Lembra que ele fugiu da região aqui do Egito, fugiu para Midian, ele chegou aqui nessa região. Aqui está Madian, mas forma de escrita, Midian. Então ele fugiu para essa região. Aqui foi quando ele conheceu Zípora, Jetro, e agora eles estão aqui nessa região. E o que acontece? Jetro sai daqui, faz esse trajeto, lógico, não tinha navio ali para atravessar. Devia ter navio, mas não foi o caso. Ele fez esse contorno aqui para chegar até Moisés e trazer a esposa, a Zípora, e os filhos de Moisés até ele. Então Jetro, o sogro de Moisés, vai até lá. E é interessante que não é tão interessante, mas Jetro sabia da história do Egito, já sabia da libertação do povo, por isso que ele vem ao encontro. Como que essas notícias circulavam? Nós não sabemos. Muitos deles haviam mensageiros, mensageiros que andavam, que corriam. Quando nós hoje vivemos aqui em São Paulo, a gente vê isso aí no final do ano, qual é o grupo que se destaca? Lá nas corridas de São Silvestre, não fui claro, né? Os etíopes. Geralmente esse pessoal, eles não começaram a correr ao ano passado. Eles eram pessoas usadas, muitos eram usados pelos comandantes do exército. Estava lá no campo de batalha, precisa levar um recado lá para o rei, não sei do que. Quem que ia? Esse grupo, os que corriam bem. Os que suportavam o deserto, que suportavam todas essas coisas. Então esse grupo era o que levavam notícias. Então é possível que nessa situação, por isso que essas notícias corriam, literalmente corriam. Então o sogro de Moisés vem e nós vamos ver que ele já sabia do que tinha acontecido. Vamos ver os versículos 5 e 6. Pode ler, 5 e 6. O sogro de Moisés com os filhos e a mulher dele, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Vejam só, alguém já chegou à frente notificando. Isso era algo comum nesse contexto, ter alguém que corria na frente. Esses espias que foram enviados por Moisés, a gente vai ver mais adiante, para ir até lá, a cidade de Jericó, eram pessoas talhadas para isso. No exército tinha gente para tudo, tinha gente para correr, tinha gente para fazer força, tinha gente para subir, tinha gente para tudo. Então eles chegam lá e anunciam, né? Mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e teus filhos. Diz o verso 7: então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Essa era a cultura deles. Até hoje no Oriente, o beijo, o ósculo entre os homens, isso é natural. É algo que faz parte da cultura deles. Fala, Joel. Só falando um pouquinho de história, né, pastor? Dentro da maratona, por exemplo, a distância, se corre na maratona, a distância tem que ir homem do exército para correr para Então, 42 quilômetros, não é isso? Acho que é isso. 42 quilômetros. Então, havia pessoas que se dedicavam, já eram bons, e tem gente que parece que já nasce fazendo o que faz. Então, esses eram, mas alguns povos têm fama já em algumas atividades. Os etíopes, quando eles chegam em São Paulo, todo mundo já sabe. Dificilmente alguém vai tirar deles a vitória, né? Eles são ágeis, são pessoas preparadas para isso.
Então nós vemos aqui que Jétro percorreu uma distância de aproximadamente 300 quilômetros, isso andando de camelo, andando devagar, levando uma comitiva, até chegar a Moisés. E isso que aconteceu, ele já tinha conhecimento. Pode ler alguém o versículo 8. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrava. Moisés certamente contou aí os detalhes. O que Jétro sabia é que Moisés e todo o povo tinha saído do Egito, tanto é que ele já veio se encontrar com eles perto do Monte Sinai, mas os detalhes Moisés agora, pessoalmente, passa para ele, contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Então nós vemos aqui ele passando todo esse conhecimento, todos esses detalhes para eles. Lembrando também, cadê Midian? Midian, sumiu, está lá. Lembrando também que Midian também era um dos príncipes, filhos de Abraão com Quetura. Lembram que depois que Sara morreu, Abraão casou de novo e teve filhos. Dentre os filhos teve um chamado Midian. Então esse grupo aqui também fazia, os midianitas também eram da família, também ligado a Jacó, ligado a Israel, que também eram inimigos. Por quê? Ora, a história de que Abraão deixou a herança dele toda lá para o filho Isaac, não deixou para Midian e todos lá a parte maior. Por quê? Moisés separou tudo que era de mais excelente para Isaac, que era o filho da promessa. Os irmãos dele, aí vem Ismael, que teve o problema todo, Midian e todos os demais que eram filhos de Quetura, não tiveram tantas riquezas como teve o privilegiado Isaac, que é pai de Jacó, que é a família do povo de Israel. Então esses conflitos, essas encrencas estavam sempre presentes. Só que Moisés, quando ele fugiu de lá do Egito, descobriram que ele tinha matado um homem, e ele fugiu, ele foi para onde? Para Midian, foi para essa região, e ali ele conheceu o sogro, Jétro, que era sacerdote. A gente fala, mas como sacerdote? Lá de Midian, que sacerdote é esse? Na verdade, os midianitas tinham conhecimento de Deus. Por quê? Porque eram descendentes de Abraão. Então Yahvé, o Deus de Israel, era conhecido também dos midianitas, e até tinha o sogro de Moisés, que era um sacerdote, alguém que oferecia, o que era um sacerdote? Oferecia sacrifícios a Deus. Talvez alguém importante que assumisse essa qualidade lá e tinha essa autoridade. Muito bem, versículos 9 e o 10. Pode ler até o 12. Agora, sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, Jétro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Vejam só, essa expressão aqui. Primeiro, ele se alegrou com todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando dos egípcios, bendisse o Senhor, bendito. E aí no verso 11 diz assim: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Embora o nome de Deus fosse conhecido por conta de Abraão, já haviam se passado
se nós fôssemos fazer as contas, os dias de Abraão até esse período ia fazer uns quase 500 anos. 400 anos é que o povo ficou no Egito. Antes disso, Israel, que é Jacó, já tinha idade quando ele veio para o Egito depois. O pai, provavelmente Isaac já tinha morrido. Enfim, todo esse período, vamos dizer, uns 500 anos. 500 anos que eles, depois do conhecimento de Deus, viveram isolados. Os feitos de Deus, eles não tinham uma experiência do Deus, Yahvé, como Israel havia tido na saída do Egito. Então, esse posicionamento dele, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pode indicar apenas uma retomada de fé, um despertar maior de fé e conhecimento de Deus que ele já conhecia. E certamente a adoração a outros deuses era comum em todo lugar, como a gente vai ver quando o povo for entrar lá na terra de Canaã. Isso já está presente. Então, ele conheceu o Deus Yahvé, mas também tinha conhecimento de todos os deuses. E essa experiência que Israel viveu e que Moisés conta para ele, faz com que ele tenha mais um despertar de que Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Pode também ser uma expressão apenas dita, como que diz, eu sei, ou seja, tenho ainda mais confirmado, alguma coisa desse tipo, de que Deus de Israel é maior que todos os deuses. E vemos então que ele ofereceu um sacrifício, um holocausto, sacrifício para Deus, e aí veio Moisés, veio Arão participar com ele desse momento. Em seguida, vemos uma situação muito interessante também que traz muitas lições. Vejam aqui o que acontecia, né? Eram situações que já vinham acontecendo, mas aqui vem uma descrição do fato. Pode ler alguém no versículo 13 e o 14. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Imaginam a cena. Isso era uma coisa dentro da cultura, desde de Abraão, era uma cultura de que os mais idosos julgavam as causas. O povo foi educado dentro dessa cultura. Entretanto, agora Moisés é o chefe. Ele é o que fala com Deus. Quem que vai julgar as causas? Moisés. Essa era a visão do povo. E Moisés, digamos assim, ele não refletiu sobre o que ele estava fazendo. E se tornou uma coisa inviável, né? E vemos aqui que o sogro dele chama a atenção, fala: que é isso que você está fazendo? Mas no dia inteiro Moisés numa tenda, entra um, sai outro, entra um, sai outro, demora um pouco mais, sai aquele, entra outro, e não acaba aquele, porque é uma multidão, com conflitos, com coisas para resolver, para ver de quem que é a razão. Então ele se tornou o líder de todos, ele era o chefe e todas as questões do povo eram levadas para ele. E isso gerou uma situação insustentável, né? E nós vemos aqui, conforme os versos 14 a 16, vemos aqui o quadro, o que vai dar, o 15 e o 16. Pode ler alguém? Respondeu? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Veja, era uma coisa, não tinha, imagina, a gente aqui, o pastor aqui com algumas centenas aqui, 2 centenas e meia aqui, quase 3, já não consegue fazer isso. Imagina Moisés com
dali milhões de pessoas. Lembrando que o registro bíblico diz que eles saíram do Egito, 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. Então, se você juntar as famílias, uma conta rápida que os estudiosos fazem é que aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Como Moisés ia dar conta disso? Então, cada vez que a nuvem parava, o povo acampava, pronto, começava a fila. Não tinha outra forma de lidar com isto. Muito bem, isso nos ensina, isso nos fala sobre o ministério pastoral, né? Não tem como a gente ver o que Moisés está enfrentando com o ministério pastoral. Muitas vezes, né, pastores, isso em todas as vezes, se veem sobrecarregados. E não tem tanta gente que nem Moisés tinha, mas se veem sobrecarregados. E diante de tarefas, de aconselhamento, isso pode acontecer por quê? E aí a gente vai indo a história aqui, a gente percebe. Primeiro, centralização de poder. Moisés não estava dividindo com ninguém essa responsabilidade. Ele não tinha pensado em algo diferente. Para ele ficou ali e talvez ele ia passar não sei quanto tempo, até quando suportasse essa situação. Centralização de poder. Em qualquer empresa, em qualquer situação, alguém que tem esse espírito de centralizar poder, até na família. Se o marido é centralizador, não divide, tudo é ele, e isso traz um peso muito grande. Então, primeiro ponto que contribuiu para essa situação acontecer pode ter sido centralização de poder. Outra coisa que também pode gerar isso, falta de líderes capacitados. Falta de líderes capacitados. Tudo, né? Nós passamos aqui na nossa igreja muito tempo que a gente não tinha uma liderança. A gente tinha que assobiar, chupar cana e fazer mais um monte e fazer lelê ainda, tinha que resolver. Então, às vezes, faltam líderes capacitados para dividir a situação. Mas também, um terceiro ponto, pode haver líderes, mas falta de disposição para o serviço. É mais fácil deixar com o líder, é mais fácil deixar com ele. E muitas vezes nas igrejas isso também acontece. Por que eu vou fazer se fulano pode fazer? E às vezes temos até bons argumentos. Fulano faz melhor que eu, para que eu vou fazer? Então, muitas vezes, isso traz uma sobrecarga para qualquer liderança, para qualquer pessoa que esteja à frente. Centralização de poder, falta de líderes capacitados ou falta de disposição nos líderes que estão para atender, para servir. Tudo isso traz grandes dificuldades. E nós vemos que nesse contexto que estava acontecendo, Jétro, que está de fora, vai e fala: o que você está fazendo, Moisés? Né? Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia, que é isto que fazes ao povo? Por que estás só, né, te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Era algo que talvez Moisés não tinha refletido. E ele agora é confrontado. Ele se apresenta para Moisés como um conselheiro e diz assim no verso 17, isso é interessante, né? Ele diz assim: o sogro de Moisés disse para ele, né? Não é bom o que fazes. Isso que você está fazendo não é bom. E daqui nós tiramos algumas lições muito, muito importantes. Primeira, em geral nós queremos ouvir apenas uma opinião positiva sobre o que nós fazemos. Nós estamos abertos para chegar alguém e dizer: puxa, que legal,
Você faz muito bem o que você faz. Então, muitas vezes nós estamos de coração disposto a isso, mas às vezes o que mais necessitamos não é uma palavra agradável, mas uma opinião sincera que apesar de nos reprovar, não é bom o que faz, apesar de nos reprovar, nos aponta um caminho melhor. Quando Jetro viu o que estava acontecendo, ele falou: olha, não é bom o que fazes. Nós precisamos aprender a ouvir, a nos expor a ouvir o pensamento de alguém, a opinião de alguém sobre aquilo que nós fazemos. Isso em todos os sentidos. Na vida profissional, na minha conduta, na educação dos meus filhos. Todos nós pensamos que sabemos tudo. Na solução de alguns problemas, nós achamos que não precisamos de ninguém. E se de repente alguém chega e fala: olha, não é bom, que é capaz de nós sairmos aborrecidos com ele, porque ele não tinha nada que se meter na nossa história. Jetro não ficou calado quando ele viu aquilo. Ele expressou essa posição. Vemos também uma outra lição: não importa quão grandes e numerosas sejam as nossas experiências com Deus, nós sempre seremos aprendizes, necessitados de sabedoria e de conselheiros à nossa volta. Moisés era, por assim dizer, o cara ali naquela história, mas nem por isso ele conseguia viver. Ele ia viver direito, ia fazer direito às coisas, sem ouvir, sem prestar atenção num conselho. Deus nos cerca com diversos instrumentos na vida, que nós muitas vezes erramos porque nós desprezamos esses instrumentos. E um dos instrumentos mais usados por Deus, e que talvez seja o mais desprezado por nós, são os conselheiros. É você ter pessoas com quem você possa conversar, com quem você possa perguntar, com quem você possa chegar e dizer: o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Quantos problemas nós enfrentamos porque não tratamos com ninguém? Porque não tivemos ouvidos para ouvir bons conselhos, porque talvez nós não queríamos ouvir alguém dizer: olha, não é bom o jeito que você está fazendo. Moisés ouviu. Aliás, o sogro não perguntou, o sogro chegou para ele e disse, né? O sogro chegou para ele e disse: não é bom o que faz. Aprendemos com isso também que precisamos ser humildes para ouvir e considerar os conselhos que nós recebemos. Precisamos aprender, desenvolver essa atitude. Vejam o versículo 24. Versículo 24 aqui, nós vemos a resposta de Moisés a tudo o que vai se passar. O que diz lá? 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Moisés atendeu. Moisés não ficou questionando: olha, mas espera aí, Jetro, quem está à frente do povo sou eu. Você sabe que Deus fala comigo? Não é assim? Você sabe que Deus fala: olha, o Senhor me disse. E quando alguém diz: o Senhor me disse, não adianta você dizer: olha, presta atenção. Moisés podia, como qualquer outro, podia ter refutado, rejeitado, questionado essa palavra dele, mas Moisés deu ouvidos, considerou em tudo que ele disse, fez tudo como ele quis. Vemos ainda uma outra lição nisso. Às vezes alguém de fora consegue enxergar melhor a situação do que nós que estamos envolvidos. O sogro era alguém de fora, ele nem estava no meio dessa multidão que saiu do Egito. Ele chegou de outro lado.
Nem os líderes que estavam com Moisés talvez tenham percebido o cansaço, a canseira que ia dar aquela situação, que era insustentável. Mas alguém de fora prestou atenção. E às vezes, nós, exatamente por ser alguém de fora, a gente fala, quem é ele para vir falar? Nem sabe de nada, nem está na minha vida. Mas às vezes é alguém de fora que consegue ver melhor as coisas do que nós que somos os entendidos. Jétro se aproxima e fala, não é bom o que você está fazendo. É alguém de fora. Mas ele enxergou melhor a coisa do que Moisés, do que os líderes que caminhavam com Moisés. Nós precisamos prestar atenção em todos os sinais, em tudo aquilo que Deus fala. Às vezes Deus usa instrumentos estranhos, não precisa nem lembrar aqui da jumenta de Balaão, não precisa nem lembrar. Mas Deus usa instrumentos às vezes estranhos para falar com a gente. Às vezes aquele do canto que você menos imagina, está ali sinalizando, olha, presta atenção.